Angirunguera maitim baixa para pimenta, pego uma reporente com a covideope, xexerera Julio Alfonso, xerrainamboehara guaranime, e hoje nós vamos ver como formar frases de uma maneira simples, porém bem avançada, digamos assim, em Guarani. Então já aproveito para você que está aqui no canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e nos ajude a crescer mais. Também estou deixando passar aqui em cima, na parte de cima aqui, o Pix, para quem quiser colaborar com a gente, é celular. Colabore com 30 centavos, 10 centavos, 50 centavos. Se todo mundo ajudar, a gente vai estar sempre mantendo o nosso canal ativo. Então vamos ver o que vamos aprender hoje aqui na aula. Já estamos aqui na nossa lousa. Aqui também, aqui embaixo, eu deixei o Pix aqui embaixo, para quem quiser colaborar com a gente. De primeiro eu até ficava meio acanhado em pedir, mas agora eu vou pedir porque realmente a gente necessita às vezes para manter o canal. E vocês colaborando com a gente nos ajudará muito. Então, vamos ver aqui a aula que vamos fazer hoje. Temos aqui formar frases. Formar frases. E aqui fala, na estrutura sintática, o possuidor precede a coisa possuída. E ao invés de preposição, o Guarani utiliza posposição. Como que seria isso? E aqui eu trouxe alguns exemplos de palavras que vamos usar para fazer essa estrutura aqui. A primeira palavra que eu tenho aqui é oga. Oga quer dizer casa. Oga, casa. Ao, roupa. Se pronuncia ao. Ao, roupa. Uvotı. Uvotı é flor. Uvotı, flor. Borahu. Borahu é amor. E tembiapô é serviço. Então nós vamos ver, por exemplo, como que vamos montar essa frase? Aqui fala assim que o possuidor precede a coisa possuída. Então, o possuidor vai ser antes da coisa possuída. Então, se eu fosse falar a casa do meu pai, como que eu falaria a casa do meu pai? Vamos usar essa regra. A gente tem que falar que o possuidor precede a coisa possuída. Então, eu teria que falar primeiro quem que é o possuidor neste caso. Se eu fosse falar a casa do meu pai, teria que falar meu pai, então, o possuidor primeiro, usando a regra aqui. Então, seria Chetuba e a casa é Roga. Então, aqui eu estou falando a casa do meu pai. Para a gente conjugar a palavra Oga, em primeira pessoa e segunda pessoa eu vou formar Roga. E em terceira pessoa vou formar Roga. Por exemplo, se eu fosse falar assim, a casa da minha mãe é bonita. Se eu fosse falar dessa forma, a casa da minha mãe é bonita. Como que eu falaria? Seria She, Se, Roga e Pora. Desta maneira, She, Se, Roga e Pora. Bom, eu vou deixar essas duas aqui com as traduções embaixo. Eu vou deixar um pouquinho menor essas frases aqui. Então, aqui, essa primeira frase, eu falei Chetuba, Roga e Porá. Vamos entender. Eu falei que casa é Roga, para conjugar em primeira e segunda pessoa, e em terceira pessoa é Roga. A gente já vai fazer um exemplo em terceira pessoa. Então, eu falei aqui Chetuba, Roga. Eu estou falando da casa do meu pai. Então, a gente aprendeu no Guarani que para formar frase na estrutura sintática, o possuidor precede a coisa possuída. Neste caso, a coisa possuída é a casa. Aqui, casa, Oga. E o possuidor é o meu pai. Eu não falaria a casa do meu pai, eu falaria meu pai a casa. Porque o possuidor precede a coisa possuída. Então, eu estou falando a casa do meu pai, Chetuba, Roga. De quem que é a casa? Do meu pai. Então, meu pai é o possuidor desta casa, então ele vai primeiro. Na frase que eu vou montar, ele vai primeiro. Se não ficou claro, vocês deixem nos comentários, perguntem nos comentários o que vocês não entenderam para que eu possa explicar para vocês de uma forma mais simples possível. Se for possível, a gente marca até uma live para falar a respeito disso, mas eu quero que vocês entendam claramente. Então, aqui, se eu fosse falar, como eu já falei, a casa do meu pai, eu tenho que usar o possuidor, vai antes da coisa possuída, ele precede. Preceder quer dizer vir antes. Então, sempre o possuidor vai primeiro. Então, se eu falar a casa do meu pai, eu vou falar Chetubaroga. Meu pai, a casa. Ok?
Meu pai vai primeiro, então Chetuva é meu pai. Aí eu estou falando aqui, eu vou colocar a tradução, a casa do meu pai. E agora, se eu fosse falar minha roupa, como que eu falaria minha roupa em Guarani? A gente vai seguir a mesma regra do que aprendemos aqui, que falamos Chetuvaroga, Xesiroga e Porã. Agora a gente vai seguir a regra, que é o possuidor precede a coisa possuída. Então a coisa possuída é roupa e, neste caso, meu seria o possuidor. Então eu falaria Xeao, desta maneira. Xeao, que quer dizer minha roupa. Então aqui eu estou falando que é a minha roupa. E eu vou deixar aqui assim tudo coladinho para saber que é a tradução. Então eu vou colocar aqui minha roupa. Minha roupa, dessa maneira. Reparem que che em Guarani quer dizer eu e também quer dizer meu. Che quer dizer eu e quer dizer também meu. Então aqui já tem a tradução de minha roupa. Então aqui o che é o possuidor e a roupa é a coisa possuída. Agora se eu fosse falar assim, a flor da minha casa. Como que eu falaria a flor da minha casa? Como que eu falaria a flor da minha casa? Vamos pensar nessa frase. Eu tenho que falar, por exemplo, o possuidor. Quem que é o possuidor neste caso? O possuidor é a casa, minha casa. Então eu teria que falar a flor da minha casa, eu montaria dessa maneira. Xeroga Ubotu. Xeroga Ubotu quer dizer a flor da minha casa. Xeroga Ubotu, a flor da minha casa. Por quê? A casa é o possuidor, então seria a flor da minha casa. Isso aqui é gramática, tá, gente? A gente está aprendendo um pouco de gramática aqui. Vocês estão vendo como é interessante aprender a parte da gramática em Guarani. Então, sempre lembrem, o possuidor precede a coisa possuída. Qualquer coisa que você for falar, por exemplo, se eu for falar assim, a moto da minha mãe, você não falaria a moto da minha mãe, você falaria a minha mãe, a moto dela. Tipo assim, sempre vai estar ali o possuidor na frente. Agora vamos ver aqui. O amor do meu filho. Como que eu falaria o amor do meu filho? Uma mulher falaria o amor do meu filho. Ela falaria então desta maneira. Vamos usar aqui. Então, no caso, ela teria que falar o possuidor. Quem que é o possuidor? É o filho dela. Então, seria Shemembu Borahu. Dessa maneira. Então, o amor do meu filho está falando o amor do meu filho. Então, seria Shemembu Borahu. Desta maneira, Shemembum Borahu, então estou falando que é o amor do meu filho. Aí agora, a gente viu aqui que falamos que a coisa possuída, o possuidor possui a coisa possuída. Então, tipo, ele precede a coisa possuída. Agora vamos ver aqui como que eu falaria, por exemplo, o trabalho do meu irmão, ou o trabalho do meu... Vou colocar assim, o trabalho do meu irmão. Vamos colocar assim. Vou deixar um pouquinho menor aqui. E vou falar assim, o trabalho do meu irmão. Como que eu falaria o trabalho do meu irmão? Então, nós vemos que aqui, então, seria irmão. Vou falar assim, o trabalho do meu irmão mais velho, para ficar melhor. Então, a gente vê que tem o trabalho, que é algo possuído, que ele possui. E quem é o possuidor? É o irmão. Então, eu teria que usar primeiro o meu irmão. Vou começar com ele. Che, re, que, Rembiapô. Desta maneira. Por que Rembiapô? Aqui a gente tem Tembiapô como trabalho, mas Tembiapô é uma palavra triforme, portanto, ela, para ser conjugada em primeira e segunda pessoa, ela muda do T para o R, e na terceira pessoa ela muda para o H. Se vocês não compreendem essa parte, vocês podem estar entrando em contato comigo pelos comentários aqui do YouTube, pedindo meu contato, que eu também dou aulas particulares. Se vocês quiserem entrar em contato, pedindo contato. Inclusive, eu vou deixar aqui do ladinho meu contato, se vocês quiserem entrar em contato. Vou deixar aqui, ó, que é este número de telefone.
Esse aqui é o meu WhatsApp pessoal. Vocês podem entrar em contato por aqui se quiserem saber mais, aulas particulares, apostilas traduzidas, tudo mais. Entre em contato aqui que eu respondo vocês direitinho. Então, eu falei aqui. Sherke Urembiapo, né? Aqui seria, vou colocar a tradução aqui em cima que eu não coloquei, né? Shememburaku seria o amor do meu filho. Dessa maneira, já está traduzido aqui. Sherke Urembiapo quer dizer o trabalho do meu irmão mais velho. Trabalho do meu irmão mais velho. Desta maneira. O trabalho do meu irmão mais velho. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido bom para o aprendizado de vocês. E quero muito agradecer aqui a todos vocês que participam. Deixem seus likes, seus comentários. Compartilhe e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite e se inscreva. Já estamos alcançando 15 mil inscritos e eu estou muito feliz por estar aqui sempre junto com vocês, participando deste bom aprendizado que é a nossa língua guarani, como alguns dizem, o nosso hebraico americano. A peixe lomita, a penha mutinha de video, rádia de PV.